Olá, rede. Nesse vídeo eu vou demonstrar um circuito chamado seguidor de emissor ou coletor comum. Qual que é a ideia aqui? É utilizar a saída do transistor não mais no seu coletor, mas no seu emissor. Então eu tenho aqui uma entrada de tensão VB e a minha saída ela vai ser aproximadamente 0,6 volts abaixo de VB. Então a minha tensão VE vai ser VB menos 0,6 volts. Tá? Então ele funciona aqui como um circuito de controle aqui de tensão, né? Eu posso fazer reguladores, posso fazer vários tipos de circuito, mas o principal objetivo dele, eu vou mostrar isso aqui numa aplicação que eu vivi na prática há uns tempos atrás, que é de isolar, ou no caso ali, é isolação de impedâncias, para que eu possa acionar algumas cargas maiores a partir aqui do meu circuito. Então, qual que foi o exemplo que eu fiz, né, na época? Eu utilizei aqui um filtro RC a partir de um sinal aqui chaveado, né, um PWM, de tal maneira que eu tenho aqui o filtro RC deixa a minha saída constante por volta aqui de 2,5 volts. Aqui eu estou com 50%. E se eu quiser reduzir esse valor, é só eu baixar o duty cycle. E se eu quiser aumentar esse valor, eu aumento o duty cycle até ele ficar próximo aqui de 5 volts, por exemplo. Deixa eu subir aqui um pouco a velocidade. Nós vamos ver ele variar mais rápido. E se eu baixar aqui, eu vou ter a mesma relação aqui de variação de tensão a partir do PWM. No problema que eu tive que fazer uma ligação entre esse filtro RC, eu estava mexendo com o microcontrolador, que recebia um conjunto de dados e ele enviava um nível de tensão a partir desse conjunto de dados. Então, quando eu colocava o circuito aqui, suponha que esse aqui seja o meu leitor que vai ler esse nível de tensão, quando eu colocava ele na entrada, na saída aqui do circuito RC, a minha tensão ela caía. Vou jogar aqui 2,5 para a gente ver o que vai acontecer. Então, quando eu fazia isso aqui, ó, coloquei a carga, a tensão ela começava a diminuir. Justamente por quê? Porque ele altera a relação da impedância aqui, das resistências, no caso, no meu circuito de saída com o circuito de entrada que estava recebendo esse sinal. Então ele derrubava a tensão. E quando eu tirava, ele voltava. Como que eu resolvi esse problema? Na época, eu utilizei aqui, foi o amp-op. Eu fiz aqui um amp-op funcionando como um buffer. Na época eu fiz essa ideia aqui, trazer isso aqui para cá para a gente ver. Deixa eu ligar aqui de novo na fonte. Ele mexeu. O que eu fiz na época? Eu fiz isso aqui, joguei aqui na saída. Então se eu medir aqui agora a minha tensão, olha lá, eu tinha 3,2 volts diretamente. Se eu baixar aqui um pouco, né, mudar aqui a tensão, observa que a tensão ela se mantém, porque o buffer aqui ele funciona como um isolador e aí a relação de impedância aqui dos dois não era afetada. Eu tenho uma alta impedância de entrada e tenho uma baixa impedância de saída. Qual que é a ideia do seguidor? Aqui eu usei o amp-op, mas o seguidor ele segue praticamente a mesma base, a mesma ideia. Eu tenho uma alta impedância de entrada, uma baixa impedância de saída e eu posso variar aqui meu duty cycle de forma que eu varie a minha tensão de saída também com uma queda de tensão de 0,7 volts aproximadamente. Tá, então eu vou subir um pouco aqui, deixar em 2,5. Então a gente vê na entrada aqui, eu tenho 2,5, cai 0,7 volts, 0,6 aqui aproximadamente, fica com 1,9. Então a ideia é gerar essa relação aqui, né, de forma que a minha fonte de sinal ela pode alimentar uma carga maior, né, não aqui diretamente, né, como a gente viu aqui no circuito anterior, quando alimentava diretamente a tensão caía, mas ele passando pelo seguidor, eu posso alimentar cargas maiores com o mesmo circuito. Aqui tem a queda de 0,6 volts apenas, né, diferente aqui do amp-op, mas o funcionamento, a ideia é relativamente igual. Então, a partir desse circuito, eu não tenho um ganho de tensão, mas eu tenho aqui um ganho de corrente. Eu consigo alimentar esse mesmo circuito aqui com essa fonte, né, de alimentação diretamente. Outra ideia legal do seguidor é que eu posso também ter na minha saída um sinal positivo e negativo, se eu alimentar a minha carga com uma tensão negativa. Se a minha carga estiver aqui com uma tensão negativa, eu posso chavear aqui o transistor, observa aqui deixar mais lento, 5 volts 4,3, menos 5, ele fica menos 5 aqui direto, mas eu tenho aqui uma tensão que vai mais de 4,3 até menos 5, tá? Então eu consigo também fazer um sinal aqui positivo e
negativo, beleza? Eu vou demonstrar esse circuito aqui na prática para a gente ver o funcionamento. Demonstrando agora a parte prática do seguidor de emissor. Qual que é a ideia aqui, né? Eu tenho aqui um filtro RC, eu tenho aqui um Arduino Mega que ele está gerando o meu sinal PWM, aqui ele está zerado, eu vou começar a subir para a gente ver o nível da tensão. Aqui após o filtro RC, então esse multímetro está medindo na saída do filtro RC, e o canal verde, canal 2, ele está medindo na saída do seguidor de emissor. Então vou começar a subir o duty cycle. Vou colocar aqui até 2,5 volts, que é a tensão média. Tá? Aqui no canal verde aqui, ele está mostrando 1,68, que é aproximadamente 0,6 volts de queda de tensão. Aqui está dando 0,7 aproximadamente de queda de tensão do VBE, tá? Por isso que ele está dando esse valor aqui um pouco abaixo. Eu vou colocar uma carga para nós vermos que a tensão aqui ela vai diminuir um pouco além do que a gente tinha pensado. Então, por exemplo, vou colocar aqui um resistor. Observa só que a tensão ela cai para 1,2 antes de passar pelo seguidor de emissor. Por quê? Porque eu estou colocando uma impedância que ela está relacionando com o resistor. Observa que a entrada ela continua ainda normal, eu não modifiquei o duty cycle, porém a queda de tensão que se tem é pela divisão de tensão. Então, quando eu colocar a carga no filtro RC, ele cai a tensão. Seria como se fosse a impedância que eu falei na simulação de entrada do próximo circuito. Então, eu vou tirar aqui o resistor. Observa que agora a tensão volta para 2,5. Eu tenho já aqui na saída do seguidor um resistor de 1K também, tá? Demonstrando essa relação da carga. E a gente pode observar que ele não tem variação. Aqui ele está com 2,5 diretamente, passa pelo seguidor, que seria a ideia da alta impedância de entrada, baixa impedância de saída, de forma que com a mesma fonte eu consiga manter a mesma corrente no circuito passando pelo seguidor. Então aqui ele está com 1,68. Claro, né, nesse sistema que eu fiz no outro projeto, eu utilizei um buffer com amp-op, mas no caso aqui, se eu quiser manter os 2,5, eu aumento um pouco o duty cycle de entrada, de forma que eu deixo aqui próximo de 2,5 volts. Então aqui 2,48 volts, então eu aumentei aqui para 3,27, menos 0,7, 2,5. Então aumentei um pouco a tensão de entrada com o duty cycle, mantendo ali a relação de 2,5. Então sempre a queda de tensão se dá a 0,7 volts da entrada para a saída, beleza? Mas a gente vê aqui que ele funciona bem, mantendo a mesma carga. Se eu colocar o resistor de 1K, nós vamos ver que a tensão ela cai, mas tirando o resistor, né, se eu colocar o resistor de 1K aqui de novo na carga, antes do seguidor, a gente vai ver que a tensão vai cair. Olha lá, caiu para 1,63, é um valor médio aqui, né? Se eu voltar, tirar o resistor, ele sobe para 3,26. Mas agora, com o resistor diretamente após o seguidor de emissor, essa tensão se mantém, eu não tenho alteração do nível de tensão, beleza? Então isso aqui funciona para eu fazer como se fosse uma isolação entre a entrada e a saída do circuito que eu vou utilizar, beleza? Qualquer dúvida aí, só me chamar.